Atualização da revisão da vida toda, processualmente falando. Já jogaram a pá de cal? Tem muita gente comentando sobre todas as reviravoltas das decisões do Supremo Tribunal Federal sobre essa matéria da revisão da vida toda. Se houve, de fato, uma pá de cal sobre o assunto. Sim, pessoal. Nós, advogados especializados em direito previdenciário, estamos muito indignados com o que chamamos de manobra do STF para superar algo que, a nosso sentir processual, era irreversível. Ou seja, tínhamos 6 votos, maioria, portanto, a favor do mérito da revisão da vida toda, e que isso não poderia mais ser mudado. Entretanto, como dissemos em vídeo anterior, o STF usou de um artifício um tanto ardil, e aqui com ênfase na nossa liberdade de expressão e opinião, tanto pela atividade da advocacia quanto pela atividade do magistério, para reverter algo que era irreversível. Eles julgaram 2 ADIs antigas para que o novo ministro, Flávio Dino, que não poderia votar no RE da revisão da vida toda, tivesse voz nesse assunto, encampando assim a tese do ministro Zanin, também nomeado pelo atual governo, sobre a constitucionalidade do artigo 3º da Lei 9876 de 99, deixando consignado na ADI que os aposentados não teriam o direito de escolher a regra de cálculo que lhe fosse mais favorável. Pois é, daí que concluímos que sim, houve uma grande manobra para reversão jurídica de forma atípica e até astuciosa para negar o direito dos segurados, tendo como pano de fundo a alegação de todos os governos, incluindo o atual, da necessidade de equilíbrio financeiro nas contas públicas, algo que vem destruindo a boa aplicação da lei e da Constituição. Incentiva-se, de certa forma, que os entes públicos e suas autarquias descumpram a lei e a Constituição, uma vez que, no caso de um reconhecimento judicial futuro de tal descumprimento, eles não precisariam pagar o que devem, sobre a permanente tese de que as contas públicas precisariam estar equilibradas. É isso mesmo. Nós que acompanhamos de perto as artimanhas do nosso estado de coisas inconstitucionais, né, e da politização e da aplicação desenfreada da teoria econômica do direito nas decisões da cúpula do Poder Judiciário, sabemos os objetivos desses tipos de decisão e ficamos um tanto desesperançosos de uma mudança favorável aos segurados nessa revisão da vida toda. Entretanto, formalmente falando, ainda não podemos dizer que é o fim, que já se jogou a pá de cal totalmente. Com a publicação do acórdão nas ADIs julgadas pelo STF, ainda é possível a interposição de embargos declaratórios, lá inclusive com efeitos modulatórios. Não acreditamos que o mérito seja superado e se aplicariam efeitos infringentes, ou seja, modificativos, mas que ainda é possível a utilização dos recursos de embargos, sim, ainda é possível. Já na decisão do recurso extraordinário da revisão da vida toda, do tema 1102, já temos os embargos de declaração opostos e o amicus curiae, que são entidades representativas de classes que participam do processo, estão propondo uma questão de ordem para debater os efeitos das ADIs julgadas no julgamento do recurso extraordinário, que já tinha decisão de mérito por 2 vezes, tendo tido a maioria dos ministros sendo favoráveis à tese. Sim, será preciso constranger o Supremo Tribunal Federal a falar sobre segurança jurídica, sobre a manutenção ou não da jurisprudência do próprio STF nesse tipo de questão processual, sobre a mensagem que se passa à sociedade sobre confiança que se deve ter na Corte Guardiã da Constituição. Como no Brasil a segurança jurídica não tem sido a tônica nas decisões dos tribunais superiores e que as decisões têm sido, deveras, política e circunstanciais, tudo nos parece possível, inclusive com menor grau de esperança, mas sim, possível a reversão, desta vez favorável à manutenção da tese da revisão da vida toda para aqueles que já ingressaram com a ação até o julgamento daquelas ADIs. É uma ponta de esperança. Precisamos esperar que as decisões do STF nos recursos e questões de ordem que comentamos sejam liberadas. Nosso prognóstico não é bom, mas processualmente falando, ainda temos, talvez, uma munição para a batalha. Como sempre dizemos, a profissão do advogado é de meio, não de resultado. Precisamos lutar até a última gota, mas o resultado depende também dos juízes. Um grande abraço e até o próximo vídeo.